Eu pedir fé, ele atende. Falou. Então, algum problema que tiver, pede com fé que ele. Vamos. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele aqui está fazendo. Abençoa ela, a família dela, todos os projetos dela. Que Deus prospera na vida dela. Graças a Deus. Isso que vai ter o aniversário aí, vai ter o bolo. Vai ter bolo, aleluia. Eu agradeço em nome de Jesus. Abençoa ela, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber ela com a saúde. Pode sentar um pouquinho, irmãos? Pode sentar. Vou me aquecer aqui. Aí já. Quero nesta noite, né, agradecer a Deus por essa oportunidade. Ontem eu estava em casa, o pastor me ligou. Aí eu falei, acho que eu não vou aceitar não. Aí eu falei, não, vou sim, Senhor. Para de correr, né? Para de correr antes que o Senhor me pegue. Aí eu agradeço, né, ao convite. E agradeço também, né, que ontem eu fiquei mais velha, graças a Deus. Cada ano, né, que eu comemoro, né, que já estou com meus 57 anos. A minha mãe não teve esse privilégio, né? E eu estou tendo, graças a Deus. Então, tira eu da concentração. Aí, então, para mim é um motivo de muito agradecimento, né, irmãos? Porque eu sei que eu já passei, né? O Senhor fechou a cova para mim por 4 vezes. Então, para mim estar nessa idade, é motivo de eu me alegrar, é motivo da gente se alegrar, né? Não teve bolo, né? Mas o sortudo ali ganhou da filha dele, né? Mas eu não ganhei ainda, né? Mas é que eu não quis, né, irmão? Ele quer comemorar, né? Aí o aniversário de casamento, daí já vem o aniversário da filha. E a gente não tem dinheiro, né, irmão? Para estar fazendo banquete, né? A única coisa que eu falo para eles, eu quero respeito, honra, né? Isso aí já é um grande presente, já é o bastante. Né? Aleluia, glória a Deus. Não adianta a gente comemorar, se mostrar, né? E não ter respeito, não ter harmonia, não ter paz, né? Mas é o que eu quero, para mim é isso aí. Não porque eu não sou boa na cozinha, eu já até corro de festa, né? Mas já tem gente aí que vai nos ajudar. Eu quero estar lendo aqui, irmãos, né? Sem perca de tempo, onde o pastor me falou, Lucas 18, versículo 22 do texto. Vamos estar lendo. A palavra fala assim, né? E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, e vendo tudo quanto tens, vendes tudo quanto tens, e reparta aos pobres, ou pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue, né? Mas mais abaixo aqui diz assim, né? Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico, né? Até aqui, né? O versículo que a irmã me deu, mas aí eu vou vendo aqui. Deus vai falando. Vamos lá, Jorge. Aleluia, Deus. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Aí, aqui a palavra fala, né? Que esse menino, esse moço, né? Sempre já um rapaz,
ele chega, né, para Jesus e ele fala para ele, né, que poderia, né, como ele poderia, né, herdar o reino do céu. E aí o Senhor pega, aí ele vai, o Senhor falou assim: eu tenho que cumprir alguns mandamentos. E aí por ele começou a citar, né, os mandamentos dos quais ele já tinha ouvido, né, desde a sua infância até aquele dia. E aí o Senhor pega e fala para ele, né, quando ele pergunta, né, o que eu devo fazer, né? Ele já fazia. Ele disse para o Senhor que ele já fazia, já cumpria, né, os mandamentos, guardava, diz ele, né? Mas aí quando o Senhor pega e testa, né, ele na parte material, ele pega e aí todos aqueles mandamentos, né, tudo aquilo que ele disse que ouviu toda a sua vida, ele pega e se entristece, né? Ele se entristece e abaixa a cabeça e sai, a palavra fala, né? Que ele sai e vai embora. E aí o Senhor pega e fala, né, para os discípulos, né, que seria quase impossível, né, que um rico herde o reino de Deus. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão apegadas no seu dinheiro, estão apegadas naquilo que tem. Como nós ouvimos muito, né, as pessoas falar: ah, eu tenho esse carro porque eu trabalhei, porque eu comprei, eu me esforcei. Mas ele nunca cita, né, ó, primeiramente, né, Deus me deu saúde, Deus me deu uma formação, Deus me deu um estudo bom, né, eu tenho um bom emprego, eu pude adquirir nessa casa boa, esse carro bom. Você não escuta essas pessoas citarem primeiramente Deus. Ele fala que ele conseguiu com o esforço deles. Eu consegui porque eu trabalhei. E não é diferente quando esse rapaz, o Senhor pega e fala para ele, né? Mas será que ele ia ficar pobre se ele vendesse, se ele obedecesse, né, a palavra do Senhor? Não, ele não iria, ele ia ficar o dobro, eu creio, mais rico do que ele já era. Mas a pessoa não entende o lado espiritual quando ela não tem o espiritual. Ela achou que vendendo tudo, como o Senhor citou, vende e reparte aos pobres, ele achou que ele ia ficar sem nada, ele achou que ele não ia ter nada mais, tudo que ele tinha, ficar pobre, né? Ele achou um pouco estranho, não compreendendo, porque ele diz que ele obedecia todos os mandamentos, mas certamente ele não guardava, né? E não entendia o lado espiritual, porque se ele entendesse, se realmente ele entendesse qual era a importância, né, do que o Senhor estava falando, ele dá mais do que depressa, eu creio, né, que ele falava assim: Senhor, né, farei isso, né? Mas ele não viu pelo lado espiritual. Ele Glória a Deus! E aqui a palavra fala, ele ouvindo, né? Ele ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aí mais abaixo aqui fala a herança da vida eterna. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Grande! Glória a Deus! Aleluia! Olha a comparação, mas o Senhor falava de parábola, né, irmão? Não é que o cabelo vai passar no fundo de uma agulha, né? E muitos falam, né, pelos estudos, quem estuda, fala
dele, né? Nem as patas dele, né? Entra ali. E aí, para ver, né, irmão, como que o Senhor ele tem a sua teoria, ele tem como, né, nos surpreender. E até os discípulos, né, às vezes ficavam sem entender, né? Mas ele sempre falando por parábola, mas de uma forma que seria mais fácil eles entenderem. Que nem passam, né, pela figueira e o Senhor olha e fala, né? De ti não nascerá mais fruto, né? Quando volta a figueira está morta. Então, é assim que o Senhor faz. E diferente nos dias de hoje, às vezes nós falamos assim, eu larguei tudo, né? Eu tenho largado tudo, mas em parte, a gente mesmo não dedicamos 100% a Deus, como Ele quer, né? Sempre nós estamos presos em alguma coisa, né? Como esse jovem, ele estava preso no dinheiro, ele estava preso na riqueza, e hoje não é diferente. Nós estamos presos às vezes no filho, nós estamos às vezes presos no parente, né? Segunda vez, o nosso sobrinho, né? Sobrinho e minha esposa, ele chegou ali em casa, né, para trazer uma encomenda que a mãe dele mandou para o meu esposo, e aí a gente ficou sem graça, né? Porque nunca procura a gente. E aí ele chegou, e aí nós ficamos sem jeito, Aleluia! Né, de falar, vai embora, com licença, né? E ali ficamos. Mas, né, meu esposo falou, eu falei para ele, e aí, como é que vai ficar o grupo? Aí ele falou, depois nós se entende lá com o pastor, mas nós não é com o pastor, né, com Deus, né? Mas assim, irmãos, assim nós também fazemos, que nem ele. Nós estamos sempre, assim, não totalmente entregues, né? Entregando a nossa vida, o nosso tudo para Deus. Nós estamos sempre recuando, sempre pela metade, né? Como a irmã falou, quando a gente confia, quando a gente ora, quando a gente entrega, né? As coisas vêm com facilidade. Mas quando você está 90%, digamos, se nós, nem 90%, que seja 80%, 70%, já é o suficiente para que Deus veja que nós estamos nos esforçando, né? Não preocupados tanto com as coisas desse mundo, mas sim com as coisas do céu, né? Com aquilo que nós estamos vendo, que nos últimos dias a gente tem ouvido muito, né? Esses pastores falarem, comecem a buscar, começam a consagrar, começam a se preparar para o mau dia. Esse jovem, ele não se preparou, ele não estava preparado, porque se ele, como ele dizia, que ele obedecia, né, que ele cumpria praticamente, não fazia, né, como aqui, os mandamentos, né, que ele não adulterava, que ele não matava, que ele não furtava, isso e assim, assim. Ele fazia, mas a preocupação não era só essa, porque isso aí desde o começo já é ensinado, né, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, ele colocou lá para nós cumprir, né, honrar pai e mãe, honrar, né, a todas as coisas, primeiramente a Deus e depois as outras coisas. Segundo mandamento, a honrar o pai e a mãe, né, coisas que hoje nós não fazemos. E tudo isso, irmão, implica no que nós aqui podemos ver, que nós deixamos, né, de cumprir, né, com o que nós realmente, para herdar o reino do céu, não é de qualquer maneira. É realmente ou você é ou você não é. E a palavra aqui mais abaixo diz assim: mas ele respondeu as coisas que são impossíveis aos homens,
letra. Glória a Deus.